Vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Vamos dar sequência ao estudo do livro de Atos, ou dos Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos ver uma seção menor, versículos de 12 a 16 de Atos 5. Nós temos aqui a terceira descrição geral que Lucas faz a respeito da vida da igreja, de como a igreja vivia, ou como ela viveu naquele tempo. O interessante é que nas duas primeiras citações que ele fez, capítulo 2 e capítulo 4, nós encontramos uma visão de dentro, dentro da igreja, a respeito de como o povo de Deus vivia nos dias apostólicos. Agora, diferentemente, capítulo de número 5, nós vamos notar a visão descrita por Lucas de como os de fora viram a igreja, como eles observaram a vida prática da igreja e seu testemunho, e quais foram, então, as reações e as consequências de tudo aquilo que aconteceu. Outro ponto importante aqui para a gente observar claramente, à medida em que nós estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, uma diferença muito clara do objetivo por que os sinais e prodígios, milagres, vamos dizer assim, eles acompanharam os apóstolos naquele período, e sempre estes sinais ou prodígios, a palavra sinal já quer dizer isso, ela procura identificar alguma coisa ou apontar para algum alvo. Como estes sinais e prodígios, eles sempre acompanharam o testemunho da igreja, principalmente a pregação apostólica, uma vez que eram operados pelos apóstolos, diferentemente do que nós encontramos hoje no chamado movimento pentecostal e neopentecostal. Os sinais nunca acompanham a pregação genuína do Evangelho, não acompanham o testemunho genuíno do Evangelho, mas sempre é uma movimentação, uma campanha de cura e libertação, ou um verdadeiro convite para que as pessoas venham para o culto para que elas sejam curadas. O objetivo prático dos sinais e prodígios naquele período não tinha nada a ver com isso. Então é algo que novamente nós vamos ver e vamos procurar considerar hoje pela manhã. Então eu peço aos irmãos atenção dos versículos de 12 a 16 de Atos 5, nós vamos fazer a leitura e depois nós vamos orar. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Senhor, ajuda-nos a, mais uma vez, compreendermos a Tua palavra, a atualidade de Sua mensagem para nós, o impacto que ela ainda hoje produz no coração e na vida dos crentes. Ajuda-nos, ó Senhor, iluminando a nossa mente, o nosso coração. Nós sabemos que é pura obra da Tua graça, nós não podemos fazer nada, mas buscamos em Ti, Senhor, auxílio e socorro, porque Tu és o nosso Deus. Ilumina a nossa mente, Senhor, obra do Teu Espírito, e faz-nos enxergar a grande e maravilhosa obra da graça de Jesus. É no nome dEle que oramos. Amém. Então, o que temos aqui? Nós temos uma apresentação daquilo que a igreja vivenciou, na realidade um retorno ao registro dos sinais e prodígios, como falei aos irmãos, já mencionados no capítulo 2 e no capítulo de número 4.
E depois de um episódio muito triste, de uma demonstração de religião hipócrita da parte do casal Ananias e Safira. Então, retoma-se novamente o andamento da igreja, o registro de tudo aquilo que a igreja fazia. E me permitam lembrar mais uma vez o que é importante para todos nós. A Bíblia continua sendo o livro mais confiável do mundo, porque não esconde nem mesmo os erros de seus personagens, até mesmo os principais personagens. Somente um não errou, jamais pecou, e foi o único que morreu e ressuscitou. Seu nome é Jesus. Os outros personagens coadjuvantes de toda essa história, todos eles tiveram seus registros de vida, registros de fé, em sua maioria, todos eles não somente tiveram suas virtudes apresentadas, mas também os seus pecados. Então, logo após esse registro extremamente lamentável, triste na vida de Ananias e Safira, que é um alerta, uma advertência para todos nós, hoje a vida da igreja segue, ela continua, a igreja continua progredindo, ela continua avançando. E aí nós chegamos nos versículos de 12 a 16. Calvino, comentando essa passagem, ele diz algo interessante. Ele diz que Lucas agora retorna a milagres de outro tipo, os quais são mais próprios ao Evangelho, a saber, aqueles por meio dos quais Cristo não apenas declara seu poder, mas também a sua bondade, com o fim de atrair os homens para si próprio, com a doçura da sua graça, pois ele veio para salvar o mundo e não para condená-lo. Então lembrem-se que o que o Senhor apresenta, e ele vai revelando, é a igreja avançando, progredindo, e agora a perspectiva daqueles que estavam de fora ao enxergarem o testemunho de vida e pregação da igreja de Cristo. Então, primeiramente, eu gostaria de pensar com os irmãos, ou considerar nesta manhã, os sinais e prodígios mencionados aqui, os sinais e prodígios de Cristo, que continuaram a ser realizados e feitos naquela época, mas o versículo de número 12 nos destaca que por outras mãos, eles continuaram a ser realizados. Vejam comigo o versículo de número 12. O versículo de número 12 diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Então, notem que os sinais, eles permaneceram, mas os sinais continuaram sendo de autoria divina do próprio Cristo. Lembrem-se, milagres sempre representam na Bíblia uma intervenção divina na história e na vida dos homens, ou na vida, ou na estrutura da criação, onde o Deus Criador, que tem poder para fazer todas as coisas, ele opera em meio à impossibilidade. Então, vejam só, é muito comum hoje nós chamarmos de milagres aquilo que não é milagre. Aquilo que, pura e simplesmente, foi obra da providência de Deus na vida dos homens. Milagre é algo totalmente diferente. Querem um exemplo bem claro, bem simples do que é um milagre? Um morto tornar a viver. Não há medicina nesse mundo que possa fazer isso. Não há ciência no planeta que consiga fazer um morto tornar a vida. Querem outro exemplo? Vocês tomarem um homem que nasceu paralítico, que não consegue andar, e agora então ele volta a andar. As suas pernas nasceram pequenas, mirradas, não se desenvolveram, e de repente, imediatamente, ele recebe pernas novas e começa a caminhar. Isso é milagre. Era justamente o que aconteceu nos dias apostólicos, pelas mãos dos apóstolos, mas a fonte continuava sendo a mesma. Por isso, os sinais e prodígios continuavam sendo operados por Cristo. Versículo 12 nos chama a atenção também para algo que representou a continuidade da obra de Jesus, como ele mesmo disse que iria fazer por intermédio das mãos dos seus apóstolos. Vejam só, se nós tomarmos Lucas capítulo 6,
tomarmos o Evangelho do mesmo autor do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 17. Vejam comigo. Nós vamos lembrar que algo semelhante já havia acontecido com relação ao Senhor Jesus Cristo. Então, o texto de Atos relata, por exemplo, que as pessoas começaram a levar as macas para as ruas, as camas para as ruas, para que a sombra de Pedro curasse essas pessoas. E não foi algo recente daquela época ou algo novo para aqueles homens. Vejam que em Lucas 6, versículos 17 e 18, nos diz o texto sagrado: e descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus. E grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão, notem bem, procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Então, quando nós vamos ver mais adiante a sombra de Pedro curando pessoas paralíticas, expulsando demônios, o lenço de Paulo curando pessoas, pelas mãos dos apóstolos, os mesmos sinais realizados por Jesus confirmavam ou autenticavam a autoridade apostólica. Vejam outra passagem em Lucas, que também é extremamente elucidativa para nós. Capítulo 8. Capítulo 8. Uma das passagens mais tocantes dos evangelhos, a partir do versículo 43. Lucas também narra a cura de uma mulher que sofria de uma hemorragia crônica e que simplesmente ao tocar as vestes de Jesus, o seu fluxo de sangue, ele parou. Enquanto ela ia, as multidões o apertavam. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, ou seja, todos os seus recursos, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Então, são duas passagens simples que os irmãos conhecem, apenas para lembrá-los que Jesus Cristo já havia feito tal coisa, realizado tal feito, sinal, prodígio em seu tempo, e agora, pelas mãos dos apóstolos, mais uma vez, os homens estavam revendo aquilo que já havia acontecido na terra. Jesus havia declarado que o Senhor o comissionou e ungiu para pregar o Evangelho, mas lembrem-se que, ao mesmo tempo que o Senhor pregou o Evangelho, Ele não deixou de fazer o bem às pessoas. Ele não deixou de manifestar a bondade e a graça de Deus. E, ao mesmo tempo que os sinais e prodígios autenticavam a sua messianidade, ou seja, que Ele era o Cristo prometido, também estes sinais e prodígios revelavam a bondade, o amor, a misericórdia e a graça de Deus para a humanidade caída. É importante lembrarmos que a enfermidade sempre será resultado da queda. Então, não necessariamente uma pessoa fica enferma porque cometeu um grave pecado, mas se nós ficamos doentes, precisamos sempre lembrar que Deus não nos fez assim, originalmente. Mas a queda, o pecado de Adão, afetou todos os seus filhos, todos os seus descendentes. Consequentemente, os homens passaram a adoecer. Então, quando Cristo vem, e não somente pelo poder da pregação do Evangelho, Ele atrai as ovelhas perdidas da casa de Israel, Ele promete chamar até aquelas ovelhas que não eram deste aprisco. Ao mesmo tempo, Ele também manifesta que veio para trazer consolo e conforto para viúvas, para pais, para filhos, para pobres, para doentes. Ele veio salvar o pobre pecador das suas misérias.
O sinal e prodígio, então, ele tinha esse objetivo também de mostrar a bondade e a misericórdia de Deus. Vejam que Deus, ele não somente manifestou através da obra apostólica naqueles dias o seu poder pela pregação, pela boca dos apóstolos, mas também ele fez isso à medida em que aqueles homens andavam e caminhavam, e as pessoas viam, reconheciam que eles andaram com o Senhor, porque os mesmos milagres também estavam acontecendo. Então, vejam Atos, novamente, Atos capítulo 5, eles costumavam se reunir em um local adequado, apropriado. Diz o versículo de número 12 que eles fizeram isso de comum acordo, e eles ficavam num lugar chamado Pórtico de Salomão, que era uma região do segundo templo, do templo que foi ampliado, reformado por Herodes, o rei. E justamente ali muita coisa acontecia, grande obra acontecia. A pregação, o testemunho do Evangelho era manifesto, a convivência, ela permanecia, as pessoas, os homens, as mulheres sabiam que aqueles ali andaram com o Senhor Jesus, que eram os apóstolos. E qual a reação, então, dos de fora? Vejam o versículo de número 13. Houve um impacto dos sinais e prodígios de Cristo pelas mãos dos apóstolos naquele tempo. Diz o versículo 13 que dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles. Não é uma expressão de fácil definição. Alguns acreditam que estes aqui, eles representavam membros da igreja relutantes, mas à luz do contexto, nós notamos aqui que estes restantes que não tinham coragem de se juntar aos apóstolos e aos irmãos da igreja, representavam ainda aquela parte incrédula, que via tudo, que observava e admirava o que os apóstolos faziam, embora não tivessem coragem de acompanhá-los naquela trajetória. Versículo 13 diz: mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Então, ao mesmo tempo, você tem um grupo que não queria se juntar, mas ao mesmo tempo observava e notava aquilo que eles faziam. Mal nenhum eles promoviam, era pregar a graça de Jesus, o evangelho de Jesus, salvação para os perdidos e curar pessoas. E outra parte então do povo ficava espantada, admirada, tributava reconhecimento por aquilo que eles faziam. De modo que quando nós continuamos a ler o livro de Atos, nós vamos chegar mais adiante e vamos perceber que eles passaram a ser chamados de cristãos por conta disso. Porque eles foram reconhecidos como verdadeiros seguidores de Cristo. E aqui, irmãos, nos chama a atenção o seguinte: notem bem, quando você e eu, quando olhamos para os versículos 12 e 13, nós aprendemos com a palavra de Deus que alguns evitavam se juntar aos discípulos, embora tributassem grande admiração pelo que eles faziam. E isso se deu à medida em que o povo tomava conhecimento da seriedade do trabalho daqueles irmãos, do relacionamento que eles tinham como comunidade da fé e pelo amor que eles demonstravam até mesmo para com aqueles de fora. A igreja, irmãos, não precisa fazer nada além daquilo que o Evangelho nos ensina e aponta. O papel da igreja, a função da igreja, continua ainda sendo aquela que o Senhor lhe confiou: amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Esse é o verdadeiro testemunho da igreja. A igreja, ela precisa ter consciência de que, à medida em que se edifica pela palavra, ela não pode agir de forma indiferente para com aqueles que estão de fora. Entendam o que eu quero dizer. Você não vai se misturar com aqueles que estão de fora, fazendo as mesmas coisas que eles fazem, quebrando a lei de Deus.
Mas lembrem-se das palavras de Jesus no Sermão do Monte. Vamos para lá, Mateus capítulo 5, não esqueçamos. Mateus capítulo de número 5, a partir do versículo de número 14. Versículos de 14 a 16, leiam comigo. Vamos ler. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Se somos a luz do mundo, não podemos ocultar esta luz. Se somos o sal da terra, nós precisamos então trazer para o mundo, trazer para a terra sabor. O Senhor nos chama a brilhar, nos chama a fazer a diferença. Não podemos negar a ordem de Jesus quando diz no versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós temos aqui, irmãos, quando nós estudamos Atos capítulo 5, uma situação que John Stott chama de paradoxal. Ele diz que essa situação paradoxal tem ocorrido muitas vezes desde então. A presença do Deus vivo, segundo Stott, manifesta na pregação ou nos milagres, ou em ambos, é alarmante para alguns e atraente para outros. Alguns fogem de medo, outros são atraídos pela fé. Quando a igreja tem compreensão do seu chamado, de sua vocação, ela sabe que em sua batalha pela verdade, ela não vai destruir as pessoas que pensam contrariamente a elas, em nome da verdade. Mas ela entende que pela pregação e testemunho do Evangelho, a verdade liberta o homem da sua superstição, da sua idolatria, do erro, da perdição e traz vida. Eu acho que o grande desafio para nós em nosso tempo é saber ou procurar, assim como a igreja nos dias apostólicos, unir estas duas coisas. Nós hoje temos um problema muito sério quando nós conhecemos a verdade e nos deparamos com alguém que não a conhece. Nós não conseguimos debater mais ideias, separando-as das pessoas, mas nós engolimos as pessoas por conta das ideias. Eu não preciso nem lembrar o que acontece às vezes entre alguns irmãos aqui na época de eleição. E não é de eleição para oficial de igreja não, graças a Deus, mas é de eleição lá fora. Irmãos ficam sem se falar, ficam magoados um com o outro, brigam. Isso não é o testemunho que nós precisamos dar, ou que devemos dar para o mundo. O cristão precisa ser maduro para saber defender a sua fé e não deixar de cumprir o mandamento do Senhor de ser luz para o mundo. Quando nós olhamos então o testemunho apostólico, nós percebemos o grande desafio da igreja hoje, quando nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos. Quando nós somos desafiados a tornar o Evangelho conhecido para a nossa cidade e não fazemos. A semana que passou, eu pensava muito sobre isso, e os irmãos sabem que sempre trago esse assunto aqui, sempre apresento para vocês, ele sempre vem à tona. Eu cheguei a pensar assim, eu disse, o que é que eu faria se eu fosse milionário? Se eu tivesse muito dinheiro? Aí comecei a pensar um monte de coisa. Aí eu disse assim, eu ia pegar todos os jovens da igreja. Você quer ser o quê? Você quer ser advogado, você quer ser juiz, você quer ser médico. Eu vou investir em você. Eu vou fazer de você o melhor cara que Sergipe pode conhecer. E quando você voltar, você vai dominar
o lugar onde você estiver. Você vai dominar o setor jurídico, você vai dominar o setor político, você vai dominar o setor educacional. Agora, tem o seguinte: esse domínio que você vai fazer ou exercer é para a glória de Deus. Aí, trazendo vocês novamente para a realidade, porque, claro, isso é uma utopia. Já viu, pastor multimilionário, só se eu deixasse de pregar o evangelho. Como é que nós temos formado e preparado os nossos filhos para o mundo? Como é que nós temos ensinado os nossos filhos a enxergarem um mundo ao mesmo tempo em que nós também vivemos e devemos enxergá-lo? Eu vou dizer uma coisa aqui. Deveria ser apenas um ensino reservado para quem vem à quarta-feira, né? Mas não pode ser. Vou lembrar o que disse para vocês quarta-feira e domingo passado à noite. Ensinem seus filhos a duvidarem de tudo o que ouvem. De tudo. Até mesmo do que eu digo. Mandem conferir com a Bíblia, como os bereanos sábios de Atos 17, se o que o pastor diz confirma com o que a Bíblia diz. Mas nunca lhes ensinem a duvidarem da palavra de Deus, porque esta palavra é a verdade. Quando nós estudamos, por exemplo, o livro de Provérbios, nós começamos a perceber a relação que há entre a palavra do pai, a palavra da mãe. Quando vem, ou quando tem por fundamento a Escritura, Deus associa a sua própria palavra. A minha pergunta novamente é: como nós temos preparado os nossos filhos para enxergarem o mundo? Que visão nós temos passado para eles? A visão tem que ser aquela que Cristo nos entregou. Fazei discípulos de todas as nações. De que maneira? Dominando o mundo. De que forma? Pela pregação do Evangelho. Mas essa pregação precisa ser acompanhada do quê? Daquilo que o Senhor Jesus Cristo mesmo nos ensinou. Nós devemos mostrar na prática que de fato nós somos cristãos, quando nós somos tão preparados e tão capacitados e recebemos tantas bênçãos dele, e estamos dispostos a servir o nosso próximo e amá-lo como se fossem nós mesmos. Quando, irmãos, nós começarmos a agir desta maneira, a pensar dessa forma, biblicamente, aí nós vamos começar a pensar grande. Não é grande como o falso evangelho da prosperidade distorce passagens como a de Atos 5 e diz: os sinais são para hoje. Não são para hoje. Deus tem poder de fazer milagres, tem, repito, faz quando quer e como quer, faz, mas não temos mais apóstolos hoje. Estes homens viveram no tempo e no espaço, cumprindo e fundando a igreja nos dias do Novo Testamento, mas o mesmo poder de pregação do Evangelho, da graça de Jesus, de fazermos o bem, ainda se revela quando nós temos a consciência bíblica clara do que devemos fazer. Ó, irmãos, eu tenho plena convicção de que se nós começarmos a fazer isso, se nós começarmos a mostrar aos nossos filhos que eles precisam crer com firmeza, sem duvidar da palavra, aí nós vamos começar a ver grande diferença. Eu usei um exemplo na quarta-feira só para mostrar para vocês como o mundo engana. A imprensa brasileira e mundial dizia que o futuro presidente dos Estados Unidos seria Hillary Clinton. Vocês viram o que aconteceu. A imprensa engana. Segue aquilo que mais for cômodo para ela. Duvidem de tudo o que dizem, confiram, pesquisem, investiguem, porque os seus filhos estão recebendo nas escolas e nas universidades outro ensino que não é o Evangelho, e este afasta. Agora, a minha pergunta é simples: o que é que o MEC tem que a palavra de Deus não tem? O que é que os livros de filosofia ou política ensinados nas universidades têm que a palavra de Deus não tem? Que poder é esse que pode sobrepujar
esse evangelho jamais. Por isso, repito, se você ensinar o seu filho que ele pode duvidar de tudo nesse mundo, até mesmo do que o pastor está falando, se ele não convencer pela Bíblia, mas ensiná-lo de que esse livro é o único confiável, não tem política, filosofia, ideologia, desgraça alguma desse mundo que vai arrancá-lo. Ele vai continuar firme, vai crescer, e na cabeça dele, ele vai ser um pink cérebro reformado. Diariamente ele vai pensar: como é que eu posso dominar o mundo para Cristo? Essa é a diferença. Vamos voltar para Atos 5, então, e vejam que quando você e eu percebemos a realidade dos fatos, alguns foram atraídos, outros ficaram de fora, rejeitaram. Esta sempre será a reação do mundo para com a pregação do Evangelho. Quantos de vocês aqui, assim como eu, um dia odiaram crente? Não gostavam de crente? Achavam que crente era atrasado, ignorante, que só dizia na igreja: aleluia, glória a Deus, amém, irmão. E hoje você sabe que o Evangelho não é nada disso. As reações, elas sempre então serão diversas. Mas notem como a igreja continuava a marchar, e aí no versículo 14 nos diz o texto, ela crescia mais e mais. Vejam o versículo 14: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, enquanto uns, admirados, ficavam de fora, de longe, não queriam se juntar. O número dos que aderiam era muito maior. Outra questão aqui importante para a gente pensar: nós sempre teremos lugares mais receptivos ao Evangelho do que outros, isso é fato. O Senhor ensinou aos apóstolos, quando fossem rejeitados em determinados povoados e cidades, a baterem um pó da terra daquele lugar e partirem para outro local, para outra cidade. Mas isso não diminui em nada, irmãos, aquilo que nós encontramos na Escritura. E sabem por quê? Porque se nós começamos a viver e a experimentar este Evangelho diariamente, se nós não temos vergonha de dizer e professar que somos crentes e ensinamos nossos filhos a fazerem o mesmo, se nós começarmos a treiná-los para que sejam como, para que procedam como os apóstolos procederam, como as grandes testemunhas, os pais da igreja, os reformadores, puritanos, missionários procederam, nós vamos começar a vê-los muitas vezes entristecidos. Às vezes vão chegar chorando em casa, porque zombaram deles. Vão tentar defender a sua fé na universidade e o professor, ignorante, desonesto, que se acha detentor da verdade, mas sabe que está a serviço do diabo, vai ridicularizá-lo diante de um bando de colega ignorante também, que não sabe de nada. Ele vai chegar triste em casa e você vai dizer: bem-aventurado, meu filho, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino. Ele não vai ignorá-los, mas ele vai ser treinado a ponto de que, quando ele volta, aqueles que mais zombam, quando precisam, têm o auxílio, a assistência, o socorro daqueles que eles humilham só porque são cristãos. O Evangelho, irmãos, não pode ser diminuído, porque a Escritura diz: ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E, portanto, nós e nossos filhos não podemos ver o Evangelho ou enxergá-lo menor do que ele é, porque ele é tudo. De forma que eu penso que, se nós começarmos a agir de uma forma diferente,
pensando cada dia mais biblicamente, nós vamos cansar, e entendo a expressão que eu vou dizer agora, cansar de achar que a igreja é somente este local aqui, ou que a igreja ela deve se limitar a este lugar, que a igreja não pode ficar cercada, que a igreja é comissionada, e veja, a comissão não é para que a gente reflita se deve atender ou não, é uma ordem. Hudson Taylor já dizia, Cristo nos comissionou não para considerar, mas para obedecer o que ele disse, fazer discípulos, indo, batizando e ensinando o Evangelho. Quando nós começarmos a pensar assim, nós vamos notar que ainda hoje em nossa cidade, que cresce muito, os problemas que nós temos hoje em nossa cidade só revelam a necessidade que ela tem do Evangelho. Claro, há problemas sérios de administração, são claros para nós. Mas quando a violência cresce, a pobreza aumenta, pessoas cada vez mais enfermas morrem nos hospitais, a cidade sofre de um problema seríssimo de mobilidade. Como é que a igreja deve olhar tudo isso? Jesus vai nos mostrar como um grande celeiro, onde nós precisamos semear o Evangelho, pregar a palavra de Deus e rogar ao Senhor da seara que mande trabalhadores, porque nós temos uma grande colheita a fazer. Versículo 14 então nos diz que crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Notem agora essa linguagem que Lucas começa a dizer, começa a incluir, né? Tanto homens como mulheres agregados, unidos ao Senhor. E aí, os versículos finais, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eles eram curados. Notem, irmãos, então, o que nós percebemos à medida em que o Evangelho ele é vivenciado, ele é experimentado pela Igreja de Cristo Jesus. Os apóstolos, então, confirmavam a autenticidade de seu chamado. Paulo, escrevendo aos Coríntios, em sua segunda carta, capítulo 2, ele vai dizer que aos que questionaram o seu apostolado, de que ele fez ou cumpria o seu apostolado pela pregação e testemunho do Evangelho, e este era acompanhado das mesmas marcas apostólicas, sinais e prodígios que aconteciam. Estes autenticavam a sua autoridade, revelavam a intervenção divina na história. E eu torno a lembrar a vocês, irmãos, o mesmo Deus tem poder para realizar as mesmas coisas, mas notem, no tempo e no espaço, em determinados momentos e eventos da história, ele tem formas diferentes de agir. Nós sabemos hoje o que precisa ser feito, nós temos consciência clara do que devemos fazer e por que nós somos chamados a cumprir o comissionamento divino de proclamar o seu santo evangelho e fazer a diferença para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa nação. Quando nós olhamos aqui o outro lado da vida prática da igreja nos dias apostólicos, nós somos lembrados também de que, adicionada à pregação do Evangelho, John Stott chamava de o braço do Evangelho, você percebe a assistência e o socorro que o Senhor estava providenciando. E aqui são pessoas de fora que vinham e que confirmavam aquilo que o Senhor mandou fazer desde o princípio, e não deixar de fazer o bem para as pessoas. A necessidade, irmãos, ela aumenta, as demandas, elas vêm,
E eu lembro aos irmãos que nós hoje precisamos pensar, refletir, reavaliar a nossa filosofia de trabalho como igreja. Se nós estamos estudando a palavra de Deus, quais passos agora precisamos dar? Será que será que nós vamos passar mais 115 anos apenas recebendo o alimento, apenas recebendo o treinamento e não estabelecendo grandes alvos e projetos para a nossa cidade, visando a glória de Deus? À medida em que a nossa igreja envelhece, nós começamos a ouvir alguns irmãos dizendo: pastor, seria tão bom um lar para os idosos. O que é que nos impediria de fazer isso? Eu estou fazendo uma pergunta sincera para os irmãos. Que a gente pudesse criar ou fundar um lar para os idosos e também abrir espaço para que esse lar recebesse pessoas idosas de fora e que também tivessem a oportunidade de aprenderem o Evangelho. Eu volto novamente à questão da escola cristã, presbiteriana aqui na cidade. A minha pergunta é: o que é que nos impede de fazer isso? Será que é falta de dinheiro mesmo ou falta de coragem? Será que é falta de recursos ou é medo de enfrentar o desafio? Em meio ao desafio, muitas coisas podem acontecer, mas o Senhor nos ensinou a planejar e, juntamente com esse planejamento, Ele nos ensinou a utilizarmos uma expressão muito clara e bíblica: se Deus quiser, nós vamos fazer isso ou aquilo. Se não tiver a aprovação dEle, não vai para frente. Mas a minha pergunta novamente trata desse quesito, porque, eu repito, irmãos, como é que nós vamos fazer a igreja conhecida se nós não começarmos a planejar biblicamente aquilo que começou a crescer nos dias de Atos dos Apóstolos? Aí você pode me dizer: mas pastor, eu não vi nada disso aqui que o Senhor está falando em Atos. Tudo bem, os apóstolos começaram a pregar, Atos 2, Pentecostes, a igreja começou a crescer, sinais acompanharam a pregação apostólica, muita gente se converteu, a perseguição veio, mas em meio à perseguição a igreja cresceu ainda mais. Mas pastor, eu não vi nada aí do que o senhor está falando. Aí, como é que eu posso responder isso para você? Dizendo que Atos dos Apóstolos, como um livro, teve o seu encerramento, mas os Atos dos Apóstolos, eles permaneceram até hoje. As maiores universidades do mundo foram feitas por quem? Os primeiros asilos e orfanatos, por quem? Os primeiros sistemas legais, democráticos no Ocidente, por quem? Percebem como a gente retrocedeu e não avançou? E eu falo de Aracaju, Sergipe. Nós precisamos pensar claramente naquilo que nós queremos para o futuro. E lembrem-se, quando nós pensamos tudo isso, o principal objetivo, lembrem-se, é atender à grande comissão. Como eu posso, pela graça de Deus, cumprindo o chamado de Jesus, o seu grande comissionamento, sem comprometer o Evangelho, mas totalmente envolvido com a pregação deste Evangelho, dominar Sergipe. Eu oro, irmãos, e digo a vocês com sinceridade, todos os dias, para que nós tenhamos no futuro juízes crentes, desembargadores crentes, vereadores crentes, porque esses que caíram fora aí, vergonha, deputados, governadores, prefeitos,
grandes empresários para investirem no Evangelho. Eu oro para que um dia nós possamos contemplar isto. Eu oro para que os seus filhos que estão sendo ensinados se transformem nesses grandes homens e mulheres de Deus. Aí sim nós vamos começar a perceber um testemunho recente de um dos estados da nossa nação, um dos menores, que tem uma grande e forte influência evangélica e saiu nos noticiários anos atrás, como a cidade que tinha mais presença evangélica e influência evangélica no país. Isso muda muita coisa, irmãos, quando é evangélico de verdade. Não esses meia boca que a gente vê aí, mas aqueles que conhecem a palavra e que entendem o que é o chamado de Deus para dar continuidade por sua graça a esse maravilhoso avanço da igreja. Vamos orar. Senhor, te agradecemos e louvamos o teu santo nome por este dia, porque mais uma vez somos desafiados por tua palavra a enxergar a forma como o Senhor operou no passado e ainda hoje continua a fazê-lo. Pelas mãos dos apóstolos, muitos sinais e prodígios foram feitos, enquanto o povo de fora tributava grande admiração, com medo de se ajuntar aos crentes. O Senhor acrescentava mais e mais a multidão de convertidos, tanto homens como mulheres, agregando-os ao Senhor Jesus Cristo. E como na prática, Senhor, a tua igreja foi conhecida, por testemunhar da graça de Jesus, por atender e socorrer aqueles que vinham buscando socorro, assim como Cristo fez. Ó Senhor, concede-nos esta mesma bênção, como igreja, aqui, local, na cidade de Aracaju. Ó Senhor, ajuda-nos a enxergar o que a Tua palavra nos diz, nós somos luz do mundo. E como o Teu Evangelho brilhará, se não tivermos a consciência clara de que nós servimos ao Rei Jesus Cristo, e Ele é Senhor de todas as coisas. De que a sua palavra é a verdade, de que nós precisamos amá-la e proclamá-la, e ensinar os nossos filhos a não terem vergonha disso, mas a amarem e temerem ao Senhor, de modo que à medida em que eles crescem, eles diariamente vão aprendendo e sendo ensinados que eles representam o reino do Senhor Jesus Cristo neste mundo, e são chamados para dominá-lo através do testemunho glorioso do Teu Santo Evangelho. Ó Senhor, ajuda-nos a lembrar, a olhar para a Escritura e ver como o Senhor realizou grande obra no passado e ainda hoje tem feito em outras partes do mundo. Que não desprezemos a história, que nós possamos olhar para o que o Senhor tem feito hoje e nos promete no futuro. E com uma influência de crentes verdadeiros, transformados pela graça de Jesus, podem mudar uma nação. Permite-nos olhar para países como a Coreia do Sul e percebermos a transformação que lá começou a existir, que passou a existir. Permite-nos olhar, Senhor Deus, onde há miséria e sofrimento na Coreia do Norte, onde o cristianismo é considerado antigovernamental e passível de morte aqueles que testemunharem o nome de Jesus. E assim, olhando para a nossa nação, ver um grande campo aberto, livre para semear o Evangelho e pregar, porque nós podemos fazer isso hoje. Ó Senhor, abençoa-nos como igreja e não deixe que esqueçamos disso, pois passa o dia do Senhor, começa mais uma semana e nós nos esquecemos de quem verdadeiramente somos e a quem servimos. Tem misericórdia de nós, Senhor, dos nossos filhos, e desperta o Teu povo para o Teu serviço, como o Senhor tem feito através de pequenos grupos. Contagia toda a igreja, ó Senhor,
primeiramente nos colocando de joelhos para orar e pedir que abençoe o teu povo. E assim a tua igreja marche, cuidando dos de dentro, fazendo bem para os de fora e mostrando que tudo isso é fruto da graça maravilhosa de Cristo Jesus. É no nome dele que oramos. Amém.